O Espírito Santo, capítulo 5, por Tiago Nunes. Há uma sede no coração humano que nenhuma fonte natural pode saciar. É a sede por Deus, não apenas por conhecer sobre Ele, mas por tê-lo dentro de si, pulsando, transformando, vivificando. Desde o princípio, o Criador não quis apenas ser adorado à distância, mas habitar dentro do homem, fazer morada no coração que Ele mesmo formou. Mas essa presença foi perdida. O pecado levantou um muro e o homem, ainda que cercado por sinais divinos, tornou-se estranho à presença de Deus. No entanto, o Espírito Santo, essa pessoa divina, invisível e viva, é o cumprimento da promessa eterna. Deus voltando a respirar dentro do homem. Desde os profetas, essa promessa ecoava. Ezequiel ouviu a voz do Senhor dizendo: derramarei sobre vós água pura e ficareis purificados. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus caminhos. E que mistério glorioso é esse! O Senhor não prometeu apenas limpar o exterior, mas mudar o interior. Não se tratava mais de cerimônias, rituais ou águas que lavavam o corpo. Era a purificação da alma. Aquele que era impuro por natureza seria tornado santo pela ação do Espírito de Deus. Essa água não era uma substância, mas uma palavra. A palavra viva, que penetra, confronta e renova. Paulo, séculos depois, revelaria o significado desse símbolo. A igreja é santificada pela lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. A palavra é o rio do Espírito. Quando ela entra, ela lava o que a culpa manchou. Onde há condenação, ela traz graça. Onde há morte, ela sopra vida. O Espírito Santo age por meio dessa palavra. Ele é o sopro que torna o texto em voz, o vento que transforma letra em vida. É Ele quem faz o coração entender o que os ouvidos escutam. É Ele quem desperta o arrependimento, convence do pecado, revela Cristo e dá novo nascimento. Não há conversão verdadeira sem a obra do Espírito. O batismo nas águas, então, é um símbolo visível de uma obra invisível. O corpo mergulha, mas o espírito já foi tocado. O batismo não salva, ele testemunha que alguém foi salvo. É o selo de quem foi lavado pela palavra e regenerado pelo Espírito. Quando alguém desce às águas, está declarando ao céu e à terra: eu morri com Cristo, e agora ressuscitei com Ele. Mas a promessa de Ezequiel não parava na purificação. Deus disse: dar-vos-ei um espírito novo e um coração novo. Isso é mais do que uma reforma, é uma recriação. O Espírito Santo não remenda vidas, ele as refaz. Ele não pinta o velho homem, ele o crucifica e faz nascer um novo. O coração endurecido pelo pecado é trocado por um coração sensível à vontade de Deus. Onde antes havia resistência, agora há rendição. Onde antes havia rebeldia, agora há submissão. Onde antes havia medo, agora há amor. O profeta Joel também anunciou o tempo dessa promessa. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Essa profecia se cumpriu em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e Pedro declarou: isto é o que foi dito por Joel. Ali, o que era promessa tornou-se presença. O Espírito Santo não estava mais apenas sobre os profetas. Agora ele habitava dentro dos filhos de Deus. O céu se abriu, o fogo desceu e a igreja nasceu. E essa promessa não era apenas para aquele tempo. Pedro afirmou: a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. O mesmo Espírito que se derramou em Pentecostes continua sendo derramado hoje. Ele continua transformando vidas, acendendo corações, libertando mentes e guiando filhos e filhas de Deus à verdade.
Hebreus nos fala dessa nova aliança. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Antes, a lei estava escrita em tábuas de pedra. Agora, ela é gravada dentro de nós, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Deus não mais nos conduz de fora para dentro, por mandamentos e proibições. Ele nos transforma de dentro para fora, pela presença do seu Espírito. O Espírito Santo não apenas nos guia, ele nos molda. Ele é a própria presença de Cristo vivendo em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, chamou isso de o ministério do Espírito e declarou: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quis dizer? Que a letra sozinha, a lei, o esforço humano, o moralismo, não pode gerar vida. Ela apenas revela o pecado, mas não o vence. Mas o Espírito Santo faz o que a lei nunca pôde fazer. Ele muda o coração. Ele escreve a vontade de Deus dentro de nós. Ele não apenas mostra o caminho, ele nos capacita a andar nele. E assim, o véu é retirado. Aquilo que antes era sombra torna-se revelação. O que era temor se torna comunhão. Moisés cobriu o rosto porque a glória de Deus, que resplandecia nele, era passageira. Mas nós, diz Paulo, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Isso significa que a obra do Espírito não é um evento, mas um processo. Ele nos transforma continuamente, nos amadurece, nos molda à imagem de Cristo. A cada passo, ele tira uma camada de carnalidade, uma máscara de orgulho, uma prisão de medo. E quanto mais o contemplamos, mais nos tornamos semelhantes a ele. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade não é fazer o que queremos, é poder fazer o que é certo. Liberdade não é ausência de limites, é presença de propósito. O Espírito Santo liberta não apenas do pecado, mas de nós mesmos. Ele quebra cadeias internas, cura feridas antigas, restaura identidades quebradas. A verdadeira libertação acontece quando o Espírito assume o governo da alma. A presença do Espírito Santo é o maior sinal da nova aliança. Ele é o selo, a garantia, o penhor da nossa herança eterna. Ele é o consolador prometido, o amigo invisível, o fogo que não apaga. Ele é o poder que faz o impossível se tornar possível. É ele quem desperta a fé quando tudo parece desabar. É ele quem sussurra, permanece, quando o mundo grita, desiste. É ele quem faz o fraco resistir, o caído se levantar e o ferido continuar caminhando. Sem o Espírito, a fé se torna doutrina. Com o Espírito, a fé se torna vida. Sem o Espírito, a Bíblia é apenas letra. Com o Espírito, ela é espada. Sem o Espírito, o culto é cerimônia. Com o Espírito, é presença viva de Deus. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. Ele tem voz, vontade e sensibilidade. Ele se entristece, ele fala, ele consola, ele ensina. Ele é o Espírito de Cristo. Quando ele habita em nós, é como se o próprio Jesus caminhasse novamente sobre a terra, agora dentro dos corações. É por isso que Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O Espírito Santo é aquele que revela o Pai. Ele não fala de si mesmo, mas glorifica o Filho. Ele é o elo entre o céu e o homem, o intérprete da vontade divina, o selo da filiação. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não acusa, ele desperta. Ele não condena, ele transforma. O arrependimento é obra dele. A fé é fruto dele. O domínio próprio é virtude dele. A santificação é processo dele. Cada passo de maturidade espiritual é conduzido pelo Espírito Santo. Ele nos ensina a negar a nós mesmos, a carregar a cruz com amor, a perdoar quando dói, a servir quando ninguém vê. Ele é o vento que sopra quando o cansaço pesa,
o fogo que reacende quando a fé esfria, a voz que nos lembra que ainda há propósito, mesmo no meio do deserto. O Espírito Santo é a resposta de Deus para a incapacidade humana. Não conseguimos viver a vida cristã sozinhos. A santidade não é fruto de disciplina, mas de dependência. É o Espírito que nos capacita a obedecer. É Ele quem nos fortalece na fraqueza, quem traduz nossas lágrimas em orações, quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Quando Ele vem, o medo se cala. Quando Ele fala, o caos se ordena. Quando Ele toca, o coração se derrete. É impossível permanecer o mesmo depois de ser tocado por Ele. Ele não muda as circunstâncias primeiro. Ele muda você dentro delas. Ele não tira o fardo. Ele dá ombros novos para carregá-lo. Ele não promete ausência de dor. Ele promete presença na dor. E essa presença é tudo. O Espírito Santo é a continuidade do ministério de Jesus na terra. Ele é a presença de Cristo multiplicada dentro dos filhos de Deus. Cada um de nós se torna uma chama, um templo vivo, uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. É isso que Paulo declarou: vós sois a nossa carta, escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. O mundo lê o Evangelho em nossas vidas, e o que ele lê depende de quanto deixamos o Espírito escrever em nós. O Espírito Santo não apenas enche, ele transforma. Ele não vem para nos emocionar, mas para nos moldar. Ele não é um evento de culto, é uma habitação constante. O sinal de alguém cheio do Espírito não é o quanto ele fala em línguas, mas o quanto ele ama. Não é o quanto ele sente, mas o quanto ele obedece. Não é o quanto ele aparece, mas o quanto ele se parece com Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da santificação. Ele nos separa do pecado e nos aproxima de Deus. Ele trabalha em silêncio, muitas vezes sem aplausos, lapidando o caráter, quebrando o orgulho, gerando domínio próprio e moldando Cristo em nós. Santificação não é perfeição, é transformação contínua. E toda transformação começa quando o Espírito encontra um coração rendido. Se há algo que o Espírito busca, é espaço. Ele não força portas, ele entra onde é convidado. Um coração quebrantado é o altar onde ele habita. Quando a alma se curva, o céu desce. Quando há arrependimento genuíno, há visitação divina. O Espírito Santo não vem para reformar a velha natureza. Ele vem para criar uma nova. Ele não sopra sobre cadáveres para deixá-los confortáveis. Ele sopra para ressuscitá-los. Ele não nos torna religiosos. Ele nos torna vivos. E assim, o véu é rasgado, o coração é refeito, a mente é renovada. O Espírito Santo restaura o homem àquilo que Deus sonhou quando o criou. Ele não apenas nos salva do inferno, mas nos chama a viver o céu na terra, agora. Ele faz da nossa vida um testemunho vivo, um reflexo da glória de Cristo. Por isso, irmãos, rendam-se. Rendam-se ao Espírito. Não resistam à sua voz. Não endureçam o coração. Não apaguem o fogo. O Espírito Santo não é um visitante, é o Senhor da casa. Deixem que Ele governe, cure, limpe, transforme e faça de vocês instrumentos de glória. E lembrem-se, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade é a essência do Evangelho. É a liberdade de ser quem Deus criou você para ser. É a liberdade de viver sem máscaras, de andar em fé, de amar sem reservas, de servir sem medo. Hoje, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no Gênesis, que falava pelos profetas, que desceu sobre Jesus no Jordão, que incendiou a igreja em Atos, esse mesmo Espírito está aqui. Ele habita em você. Ele quer transformar a sua mente, restaurar o seu coração e conduzir você de glória em glória. Então, levante-se, abra o coração. Deixe o Espírito Santo soprar sobre as áreas secas da sua alma, e onde houver morte, ele trará vida.
Onde houver escuridão, ele acenderá luz. Onde houver vergonha, ele derramará graça. E onde houver ruína, ele edificará um novo templo, o templo do Deus vivo. Porque o Espírito Santo não apenas visita, ele habita. E quando ele habita, tudo muda. Tudo é feito novo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Há algo sobrenatural que acontece quando o Espírito Santo encontra espaço em um coração humano. É como se o eterno tocasse o pó e o invisível acendesse a chama da vida dentro de nós. O mesmo Deus que falou com Moisés face a face, agora habita em vasos de barro, em pessoas comuns, transformando-as em templos vivos da sua presença. Na antiga aliança, o homem se aproximava de Deus através de rituais, símbolos e cerimônias. Era o tempo das figuras, o tempo da sombra. Mas hoje, por causa da cruz e da promessa cumprida, o Espírito Santo habita dentro de nós, não visitações ocasionais, mas habitação permanente. O Deus que antes se revelava no monte, agora habita no interior do homem. O Deus que falava de fora, agora fala de dentro. Essa é a diferença entre o antigo e o novo. Moisés precisava subir o Sinai para encontrar-se com Deus. Nós apenas precisamos silenciar a alma e o encontrar no templo vivo do nosso coração. O rosto de Moisés resplandecia porque refletia a glória de fora. O rosto do cristão é transformado porque carrega a glória de dentro. O Espírito Santo é a maior prova de que Deus decidiu permanecer. Ele não vem apenas consolar, ele vem habitar, selar, garantir, restaurar. Ele é o selo da promessa, a marca da aliança eterna gravada na alma de quem crê. Por isso Paulo escreveu: "Fostes selados com o Espírito Santo da promessa." Esse selo não é apenas um símbolo, é uma certeza. Uma carta selada por Deus jamais será extraviada no caminho. Pode haver dores, quedas, provas, desertos e tentações, mas o selo permanece. É o selo do sangue, é o selo da filiação, é a marca do amor que garante o destino final, a redenção. Nenhum caminho é longo demais quando o Espírito habita em nós. Nenhuma voz é alta o suficiente para abafar a voz dele dentro de nós, dizendo: "Filho, ainda é por aqui." E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele nos conduz à verdade. Ele nos forma à imagem de Cristo. Ele é a presença do próprio Deus em movimento dentro de nós. O Espírito Santo é o próprio Cristo, habitando em nós de modo invisível, contínuo e eterno. Quando Jesus disse: "Habitarei em vós", ele estava anunciando algo revolucionário, a era da presença permanente. O Consolador não viria apenas para nos ensinar doutrinas, mas para tornar real em nós tudo o que Cristo conquistou. O Espírito é o executor da redenção. Ele não apenas revela a salvação, ele nos faz vivê-la. A comunhão que Moisés experimentou de forma limitada agora é oferecida a nós de maneira contínua e ilimitada. Nós não entramos e saímos da presença, nós somos a presença. O Espírito habita, e onde ele habita, há liberdade, santidade e transformação. O Espírito Santo é o selo da garantia divina, mas também é o fôlego que nos sustenta no caminho. Ele é o poder que nos faz permanecer quando tudo dentro de nós quer desistir. Ele é a chama que reacende quando a fé parece cinza. Sem ele, o Evangelho seria apenas um livro de mandamentos. Com ele, o Evangelho se torna vida. Sem ele, a cruz seria apenas um evento histórico. Com ele, a cruz se torna o altar do nosso renascimento. Por isso, o ministério do Espírito é chamado de ministério da vida, porque tudo o que ele toca, vive. Tudo o que ele sopra, floresce. Tudo o que ele habita, é transformado. Jesus disse: "Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo."
E como podemos experimentar o gozo de Cristo? Pelo Espírito. Ele é o elo entre o céu e a alma. Ele é a ponte pela qual o amor de Deus se derrama sobre nós e nos ensina a amar como Ele amou. Habitar em Cristo e andar no Espírito são expressões que falam da mesma realidade. Permanecer na videira. Quando Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, Ele estava descrevendo a essência da vida cristã. O Espírito Santo é a seiva da videira, o fluxo vital que nos mantém ligados ao Cristo vivo. Andar no Espírito não é misticismo, é prática diária. É a vida simples de um coração que ama, obedece e confia. É escolher a voz do Espírito acima do ruído do mundo. É confessar o pecado, rejeitar o orgulho e manter a comunhão com o Pai. É viver com o coração sensível e a alma rendida. Andar no Espírito é aprender a respirar com Deus. É deixar que a palavra encha o coração e transforme o comportamento. É amar o Senhor de todo o coração e guardar o coração de tudo o que possa roubar a sua presença. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa feita pelos profetas. Joel e Ezequiel falaram dele séculos antes do Pentecostes. E quando o fogo desceu sobre a igreja, o céu declarou: a promessa se cumpriu. Desde então, a história nunca mais foi a mesma. Mas mesmo conhecendo essas verdades, a igreja ainda tem uma necessidade urgente: viver no Espírito. Não apenas conhecer a doutrina, mas experimentar o poder. Não apenas falar sobre ele, mas andar com ele. O Espírito Santo não é um conceito a ser estudado, é uma pessoa a ser amada. Por isso, precisamos de avivamento. Avivamento não é barulho, é vida voltando ao que estava morto. É a alma voltando ao primeiro amor. É o Espírito soprando sobre ossos secos e transformando cinzas em chama. O cristianismo sem o Espírito é religião. Com o Espírito é vida. A diferença entre um crente frio e um crente inflamado é a presença do Espírito Santo dominando o coração. E o mundo não precisa de crentes informados, precisa de crentes incendiados. Infelizmente, por falta de entendimento sobre o Espírito, muitos se perdem em extremos. Alguns o reduzem a emoções, outros o confinam à teologia. Mas o Espírito não é emoção nem conceito. Ele é presença. Ele é verdade e fogo, sabedoria e poder, santidade e ternura. Não podemos reduzir o Espírito Santo a um sistema humano. Ele é o sopro de Deus que move a igreja, que desperta corações e transforma histórias, onde ele opera a unidade, santidade e propósito. Onde ele é ignorado, há confusão, orgulho e divisão. A igreja nasceu em Pentecostes e sem Pentecostes não há igreja. A chama que desceu naquele dia é a mesma que precisa reacender hoje. A mesma presença que deu coragem a Pedro é a que precisa restaurar nossa geração. O mesmo Espírito que encheu a igreja primitiva é o que deseja habitar plenamente em nós agora. O Espírito é quem vivifica. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Isso não significa desprezar a Escritura, mas entender que a palavra só é viva quando o Espírito a interpreta ao coração. A letra mostra o caminho, o Espírito nos faz caminhar. A lei moral de Deus jamais passou, mas só o Espírito pode cumpri-la em nós. A carne tenta obedecer, mas tropeça. O Espírito nos capacita a amar e cumprir. O que era impossível pela lei, o Espírito realiza pela graça. Cristo cumpriu a lei por nós e nos deu o seu Espírito para cumpri-la em nós. Assim, o Evangelho não é um código de conduta, é uma nova natureza. Não é uma imposição, é uma transformação. O Espírito não apenas exige, ele capacita. Quando andamos segundo o Espírito, o amor se torna a nova lei. O Espírito escreve o mandamento não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Ele não apenas nos lembra o que é certo, ele nos torna capazes de fazê-lo.
Ele nos eleva do dever à devoção, da regra à comunhão, da obrigação ao prazer de obedecer. E é nesse processo que somos transformados de glória em glória. O Espírito Santo é o artífice da nossa santificação. Ele trabalha na alma com paciência divina, moldando, quebrando, curando, iluminando, até que Cristo seja formado em nós. O Espírito não se apressa, mas também não desiste. Ele não nos força, mas nos convence. Ele não apenas aponta o erro, ele oferece o caminho. E quanto mais andamos com ele, mais o amor de Deus se torna o centro de tudo. Deus deixa de ser o primeiro para se tornar o único. Tudo o que somos e temos deve girar em torno dele. O Espírito nos ensina a colocar o trono no lugar certo, o coração. Ele destrona o ego e entroniza Cristo. Ele nos tira do centro e nos coloca em volta dele. Todas as religiões tentam levar o homem a Deus pela escada do esforço. O Evangelho, porém, nos mostra Deus descendo até o homem. Enquanto as filosofias dizem suba, o Evangelho diz ele desceu. Enquanto as seitas prometem iluminação, o Espírito oferece regeneração. Nenhum outro sistema fala de um Deus que se faz homem, morre pelo homem e volta a habitar no homem. Isso é o Evangelho. É a mensagem que dignifica a humanidade caída e restaura o sentido da vida. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em pessoas redimidas. Ele nos faz clamar, Abba, Pai, não como um ritual, mas como um grito da alma que reconhece o amor do Pai. Nenhuma outra fé pode chamar Deus de Pai, apenas os filhos gerados pelo Espírito. Quando Maria Madalena ouviu o ressuscitado dizer, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ali se revelou o maior mistério. O Deus eterno se tornou Pai de pecadores transformados. E essa relação só é possível porque o Espírito do Filho foi derramado em nossos corações. Nós não somos gotas que se perdem no oceano, como dizem as religiões místicas. Somos filhos que permanecem diante do Pai. Continuamos pessoas, mas pessoas redimidas. Continuamos humanos, mas humanos cheios do Espírito. Continuamos criaturas, mas agora filhos amados, participantes da natureza divina. O Espírito Santo não anula nossa identidade, ele a restaura. Ele não apaga nossa personalidade, ele a santifica. Ele não nos dilui em Deus, ele nos une a Deus em amor. Esse é o Evangelho glorioso. Um Deus pessoal, relacionando-se com pessoas por toda a eternidade. Um Deus que não apenas salva, mas adota. Um Deus que não apenas perdoa, mas habita. Um Deus que não apenas fala, mas caminha conosco. Por isso, o Evangelho não é uma entre muitas vozes, é a voz. É o som da verdade que corta o caos do mundo e desperta os que têm ouvidos espirituais. Mas essa revelação não pode ser recebida pela mente natural. É o Espírito quem revela o Espírito. É Ele quem abre os olhos, quem convence o coração, quem torna real o que antes era apenas letra. Por isso a promessa diz, todos me conhecerão do menor ao maior. Não é universalismo, é comunhão. Todos os que foram regenerados pelo Espírito têm acesso direto ao Pai. Você não precisa de intermediários para conhecer a Deus. Você tem o Espírito do Filho dentro de si. Então não permaneça na porta. Entre, a casa é sua. Os tesouros do Evangelho estão abertos. Há câmaras de glória esperando por quem decide caminhar com o Espírito. O Espírito Santo não quer apenas ser conhecido. Ele quer ser experimentado. Ele não quer apenas morar, ele quer governar. Ele não quer apenas te consolar, ele quer te transformar. O convite é para viver o Evangelho não como doutrina, mas como realidade. Não como teoria, mas como experiência. É o Espírito que faz o Evangelho pulsar nas veias, que torna a fé viva e o amor possível. Ele é o Espírito da verdade, mas também é o Espírito do fogo. Ele é o Consolador, mas também é o Transformador. Ele é o sopro, o selo, a presença, a promessa e o poder.
E se hoje o mundo precisa de algo, é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas que amam a verdade mais do que o sucesso, que buscam a presença mais do que a plataforma, que preferem o fogo do altar ao brilho do palco. Porque quando o Espírito habita, o homem muda. Quando o Espírito sopra, o deserto floresce. Quando o Espírito fala, o caos se cala. Quando o Espírito age, o impossível se torna testemunho. O Espírito Santo é o coração pulsante da vida cristã. Ele é o elo entre o que fomos e o que seremos. Ele é a resposta de Deus para a nossa fraqueza, o poder de Deus em nossa humanidade, o consolo de Deus em nossas dores. Ele é o próprio Deus dentro de nós, ensinando, corrigindo, amando, moldando, guiando, capacitando. Ele é o selo da promessa e o penhor da eternidade. E um dia, quando o som da trombeta ecoar, o Espírito que nos selou será o mesmo que nos levantará da terra. O selo da promessa será o passaporte da redenção. O Espírito que habitou em nós nos levará ao lar. Até lá, ele continua dizendo: anda comigo, vive em mim. Não apenas conheça, experimenta. Não apenas ouça, obedece. Não apenas crê, caminha. O Espírito Santo é mais do que um tema. Ele é a própria vida de Deus em nós. E quem tem o Espírito tem tudo. Há um mistério que paira sobre o coração humano, o véu que cega os olhos e impede o homem de enxergar o invisível. Esse véu não é feito de tecido, mas de incredulidade, orgulho e distância de Deus. Desde as antigas sinagogas até os dias de hoje, muitos leem as Escrituras sem enxergar o Cristo vivo nelas. O som das palavras ecoa, mas o coração permanece coberto. E é exatamente isso que Paulo dizia. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Há algo tremendo nessa declaração, porque o véu não é removido pelo esforço humano, nem pela lógica, nem pela religião. Ele é rasgado pela revelação de Cristo. O Espírito Santo é quem rasga o véu. É Ele quem abre os olhos. É Ele quem nos conduz do entendimento natural ao sobrenatural. É Ele quem nos tira das sombras do templo para a luz da graça. Um dia, esse mesmo véu será rasgado diante da nação de Israel. Eles verão aquele que traspassaram e prantearão por ele, porque o verão em glória. E o que será para eles choque, para nós é salvação. O Cristo crucificado, o Filho do carpinteiro, é o próprio Deus encarnado. Nós o conhecemos, nós o amamos. Nós já fomos alcançados pela sua presença, mas há algo ainda mais profundo aqui. Paulo, ao comparar os dois ministérios, o da letra e o do Espírito, mostra que a glória do Espírito é infinitamente superior à glória do antigo pacto. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas essa frase precisa ser compreendida com temor e discernimento. Jesus não se tornou o Espírito. Ele não deixou de existir como homem glorificado para se transformar em uma energia impessoal. Não. Cristo ressuscitou em corpo. Ele ascendeu aos céus como homem e voltará como o mesmo Deus-homem, com as marcas da cruz em suas mãos. O Espírito não é a anulação do Filho, mas a sua expressão. O Espírito é quem comunica a nós a essência do Filho, porque Deus é um em essência e três em pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três expressões eternas da mesma glória. O Espírito não vem apenas habitar, ele vem transformar. Ele não apenas convence, ele conforma, ele molda, ele disciplina, ele amadurece, ele forma Cristo em nós. E aqui está o coração do Evangelho. O propósito do Espírito é produzir em nós o caráter de Cristo. Abra os olhos e perceba, o Espírito Santo não veio apenas para operar milagres, curas e dons. Ele veio para realizar o milagre mais profundo de todos, o da transformação do nosso ser.
Ele não nos oferece apenas poder, ele nos oferece semelhança. Ele trabalha dentro de nós até que cada fibra da nossa alma reflita o Cristo vivo. Paulo escreve aos Gálatas: Meus filhos, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Que declaração poderosa! Cristo não quer apenas ser adorado por nós, ele quer ser formado em nós. Essa é a essência da santificação. O fruto do Espírito, portanto, é mais do que uma lista de virtudes, é a manifestação visível da vida de Cristo dentro do homem. O fruto do Espírito é o próprio Cristo expressando-se em nós. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio não são atributos separados que recebemos aos poucos, mas expressões de uma única vida, a vida do Filho em nós. O amor é Cristo em ação. A alegria é Cristo em nós. A paz é Cristo reinando em nosso interior. Ele não apenas nos dá essas coisas, ele é essas coisas. Ele é o amor que nos sustenta. Ele é a paz que silencia as tempestades. Ele é a alegria que permanece mesmo quando o mundo desaba. Por isso, o Espírito Santo não distribui virtudes como quem reparte prêmios. Ele gera Cristo. Ele manifesta uma pessoa. O fruto é um só, ainda que tenha muitas expressões. Como a tangerina, que tem vários gomos, mas é um único fruto. Assim é Cristo em nós, um fruto, muitas expressões, uma só essência. O erro de muitos é pedir mais amor, mais alegria, mais paciência, como se fossem departamentos do céu. Mas o Senhor não é um supermercado espiritual. O Espírito não reparte partes, ele oferece uma presença. E quando a presença cresce, o fruto amadurece. Quando estamos em comunhão com Cristo, o Espírito manifesta esse fruto em nós naturalmente. Assim como o ramo que permanece na videira, a seiva flui e o fruto aparece. O ramo não se esforça para frutificar, ele apenas permanece. Assim é o cristão, frutifica porque permanece. Mas há um perigo na igreja moderna. Muitos buscam carisma antes de caráter. Querem os dons, mas não o domínio próprio. Querem o poder, mas não a pureza. Querem impressionar, mas não transformar. Mas o Espírito nunca prioriza o carisma, ele prioriza o caráter, porque o carisma sem caráter é uma espada nas mãos de uma criança, fere a si mesmo e fere os outros. Quantos hoje confundem talento com unção, eloquência com autoridade, carisma com presença? Mas o verdadeiro sinal da plenitude do Espírito é o caráter de Cristo formado em nós. O fruto do Espírito é o selo da presença de Deus no interior do homem. Amor, alegria e paz falam da nossa relação com Deus. Paciência, benignidade e bondade refletem nossa relação com os outros. Fidelidade, mansidão e domínio próprio revelam nossa relação conosco mesmos. É um equilíbrio perfeito, vertical, horizontal e interior. O Espírito Santo trabalha nessas três direções: para Deus, para o próximo e para dentro. Ele forma uma vida equilibrada, sólida, madura. E observe algo: o domínio próprio, o último da lista, é a coroa desse processo, porque não há santificação sem domínio próprio. Aquele que é dominado por si mesmo é escravo de si mesmo. O maior cativeiro do homem não é o mundo, nem o diabo, é o próprio ego. Por isso Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O jugo de Cristo não aprisiona, liberta. A mansidão não é fraqueza, é poder controlado. O domínio próprio é o Espírito Santo tomando o trono do nosso interior e colocando a alma em ordem. O Espírito quer amansar o cavalo selvagem do nosso ego. Ele quer nos disciplinar, não para nos oprimir, mas para nos libertar de nós mesmos.
Porque o primeiro que descansa é aquele que se entrega ao controle do Espírito. É nesse processo que o Espírito nos amadurece. E à medida que o fruto cresce, nossa comunhão com Deus se torna inabalável. Amor, alegria e paz se tornam constantes mesmo no meio da dor. Paciência, benignidade e bondade se tornam nossa resposta diante do mal. Fidelidade, mansidão e domínio próprio se tornam nossa postura diante da carne. O Espírito Santo está nos conduzindo a essa maturidade. E o segredo é simples. Não é tentar produzir o fruto, é permanecer na videira. O fruto não é resultado de esforço, mas de permanência. É Cristo crescendo em nós. Se o Espírito não habitasse em nós, teríamos uma salvação incompleta, uma obra feita por Cristo fora de nós, mas não vivida dentro de nós. Seríamos salvos, mas não transformados. Justificados, mas não santificados. Redimidos, mas ainda escravos do ego. Mas o Espírito Santo é o complemento glorioso da obra de Cristo. Ele aplica em nós o que Cristo conquistou por nós. Ele torna viva a redenção. Ele torna real o Evangelho. Ele traduz a cruz para dentro da alma. Jesus disse: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. O Espírito Santo é o intérprete do Cristo glorificado. Ele pega o que é de Cristo e nos revela. Ele é o Espírito da verdade, o Consolador, o amigo eterno. Ele não vem apenas ensinar, vem habitar. E quando ele habita, tudo muda. O coração endurecido se torna sensível. O olhar frio se enche de compaixão. A mente confusa encontra direção. A alma inquieta encontra descanso. Ele é o sopro que reacende a vida. Sem o Espírito, o Evangelho seria teoria. Com o Espírito, o Evangelho se torna experiência. Ele transforma a doutrina em realidade. Ele muda o verbo crer em viver. O Espírito Santo não veio apenas para nos livrar do inferno, mas para nos libertar de nós mesmos. Ele é a resposta ao clamor mais profundo da alma humana. Senhor, livra-me de mim. Ele é o poder que vence o ego, o orgulho, a vaidade, o pecado. Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Esse repouso é a obra do Espírito. Ele nos conduz de volta à fonte, ele nos leva a descansar no amor do Pai. E quanto mais o Espírito trabalha em nós, mais Cristo é formado. Mais o céu invade a terra do nosso coração. Mais o invisível se torna visível em nosso modo de viver, de amar, de reagir. Ser cheio do Espírito não é apenas falar em línguas, é falar com amor. Não é apenas ter poder, é ter domínio próprio. Não é apenas realizar milagres, é viver com o coração rendido. A plenitude do Espírito é a maturidade do caráter. É quando o céu encontra um vaso disposto. É quando o coração se torna o altar da presença. É quando a vontade humana se curva à vontade divina. Por isso, cada vez que o Espírito te confrontar, lembre-se, ele não está te condenando, está te formando. Ele está moldando Cristo em você. Ele está arrancando o velho homem e revelando o novo. A vida no Espírito é uma jornada de glória em glória. Cada dor, cada disciplina, cada confronto é um degrau rumo à semelhança do Filho. O Espírito nos transforma, não apenas nos melhora, mas nos recria. E quando olhamos para trás, percebemos que aquilo que antes era impossível agora é natural. Aquilo que antes nos dominava agora está debaixo dos nossos pés. Aquilo que antes era motivo de culpa, agora é testemunho de graça. É por isso que o ramo não pode se gloriar. O fruto que ele carrega não é dele, é da videira. A seiva é de Cristo. A glória é de Deus. O Espírito apenas nos conecta à fonte. O verdadeiro crente não exibe o fruto, ele exala o fruto. Ele não fala de si, ele reflete Cristo. E quanto mais permanece, mais o fruto amadurece. Esse é o ministério do Espírito Santo.
Não apenas operar, mas habitar. Não apenas encher, mas transformar. Não apenas convencer, mas conformar. Ele é o Espírito que nos conduz à imagem do Filho, o Espírito que nos faz vencer o ego, o Espírito que nos liberta de viver para nós mesmos. É o Espírito que faz o coração descansar, o caráter amadurecer e a alma florescer. É o Espírito que nos faz viver o Evangelho de dentro para fora. Por isso, não lute para ser melhor, renda-se para ser transformado. Não se esforce para produzir, permaneça para frutificar. Porque o segredo do fruto é a permanência na videira. O Espírito Santo é o vínculo entre o céu e a alma. Ele é o selo da redenção, o sopro da nova criação, o consolo dos cansados e a força dos santos. Ele é o próprio Cristo habitando em nós. E assim, de glória em glória, de dia em dia, de lágrima em lágrima, Ele vai nos transformando até que o mundo olhe para nós e veja não o que éramos, mas quem habita em nós. O Espírito Santo é mais do que uma presença. Ele é a própria vida de Deus pulsando dentro do homem. E quando Ele governa, o impossível se torna possível, o fraco se torna forte. O pecador se torna santo e o coração humano se torna casa do Altíssimo. Amém.